Amadas irmãs e irmãos do Ideal Espírita Cristão, nosso cordial bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita, nesta manhã de domingo especial, onde nós estamos prontos para absorver esse conhecimento que, como sabemos, é baseado no Evangelho de Jesus, que visa tão somente nos educar e nos tornar melhores cristãos, melhores homens. Qual é o tema, Chico? O mal e o remédio. Que nós continuemos ligados ao alto, que nós possamos estar sempre vibrando no bem, que não nos esqueçamos jamais, meus irmãos, de que sem Deus nada somos, de que com Deus tudo é possível, mas o nosso maior dever é nos mantermos ligados a Ele. E como é que nós conseguimos nos manter ligados ao alto? Vibrando no bem, desejando o bem, fazendo o bem, praticando a caridade ensinada por Jesus. O orar e o vigiar sempre. Então, vamos fazer a prece inicial para que nós possamos passar para o palestrante de hoje, carinhosamente, vovô Chico Martins, com esse tema tão importante para o nosso despertar. Portanto, para quem assim preferir, que feche seus olhos, que são as janelas da nossa alma, para que possamos melhor nos concentrar e juntos dizermos assim: ó Jesus, gratos estamos, Jesus, por essa oportunidade. Gratos somos pela vida que nos proporcionastes, tantos momentos importantes para a nossa evolução. Que possamos ser, Jesus, cada dia mais proativos, cada dia mais conscientes da nossa missão nesta terra de provas e expiações. Que possamos compreender, ó Jesus, de que as dificuldades que se colocam em nosso caminho, as pedras que se apresentam em nosso caminho, as dificuldades são parte desta caminhada e que servem para a nossa evolução, desde que a possamos compreender, desde que ao invés de reclamar e blasfemar, possamos agradecer, que possamos ter consciência de que o mal existe, mas o bem é muito maior, e que quem está contigo sempre vencerá. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós passamos para o nosso irmão Chico Martins, a quem convidamos carinhosamente para aguardar enquanto se lê o minuto de sabedoria e o Evangelho. Bom dia a todos. Bom dia. Não reprise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde. Provoca enfermidades. Não dê a seu corpo alimentos nocivos, de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e enriqueça de progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim.
Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumenta a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado da sua saúde física. Você, que é mãe, que recebeu uma linda flor do céu para cultivar o jardim da terra, mantenha sua mente ligada ao Pai Celeste, que Ele a sustentará sempre em suas lutas. Olhe para seu filho com carinho. Pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas. E pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém que com eles tivesse o carinho de mãe. Seja paciente com seu filho. Graças a Deus. A força de Deus habita dentro de mim. Amém? Vamos lá. É o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que nos traz a seguinte informação: espíritas ou cristãos, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência, não ver os defeitos de outrem, ou se os ver, evita falar deles. Divulgá-los, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais, é que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Assim nos trouxe o nosso irmão José, o Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Graças a Deus. Então agora sim, convidamos o nosso irmão Chico para a sua tarefa de hoje. Boa sorte, que Jesus o ilumine. Tranquilo, né? Olá, pessoal. Estamos aqui, né? Mais um dia de esperança e nos unimos em uma casualidade de compreender melhor por que estamos aqui.
para corrigir os nossos defeitos, os males que nos acausam. E o tema que nos traz a nossa conversa hoje aqui é o mal e o remédio. Que é do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E o meu nome, Francisco Martins da Silva Neto, conhecido por vovô Chico Martins, né, que é para mim esse desdar do mal, né, dos maioriados que as pessoas nos falam, né. Se a gente for ao encontro com o Evangelho, segundo o Espiritismo, principalmente, nos traz a nossa terra é, pois, um lugar de alegria e paraíso de delícia. Se nós nos sabemos e compreendemos a natureza, mãe terra que nos acolhe, a cada momento passamos a compreender as nossas ações. O mal é nosso. Compreender o nosso mal. Porque Deus criou tudo amor, tudo perfeito. Nos conduz a cada um a compreender a obra divina. Porque Deus não tem forma humana. Nós criamos essa forma. Mas Deus é energia suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, Deus cria a cada alma e dá a liberdade para rever as suas ações, porque fomos criados simples e ignorantes. Porque nós podemos caminhar pela simplicidade e achamos tão difícil. E procuramos a ignorância, ignorar toda a obra de Deus. É tanto que em muitas doutrinações, e a gente, o doutrinador fala em perdoar, é uma palavra direta, mas devemos trabalhar o perdão. É como você trabalhar o mal, que nos cabe a cada um de nós. Esse assunto me trouxe uma das grandes curiosidades. Toda a vida eu comecei a pesquisar a luta pelo mal, porque eu tenho que ajudar aquela pessoa que me fez uma decepção, me provocou um mal. Mas no Evangelho nos fala, estamos no paraíso, depende de cada um de nós. Tudo é pensamento, principalmente a gente. Somos pensamento. Porque a voz do profeta fala, não ressoa mais aos nossos ouvidos. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Sim. Elas ainda continuam através das nossas ações. E essa voz que clama é nossa consciência, porque nós sabemos que quando cometemos o mal, uma coisa errada que nos faz mal, nós recebemos, é porque a gente ainda não tem tempo suficiente e se integramos a um sistema de vida aqui que é diferente. Porque não é fácil você reconciliar o seu conhecimento espiritual com o seu conhecimento material. Porque a matéria, ela é visível para todos nós. Mas ele não apregou que haveria pranto, ranger de dente para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Com certeza. Mas nós não aceitamos ter essa experiência, porque só aqui na terra, gente, que a gente sente na nossa pele a dor, a decepção, a angústia. Só aqui. Aí eis a questão de todos nós encontrarmos. Se a gente verificar na atualidade, o mal
que nos faz tão presente, ele está sempre tentando rebaixar o conhecimento do amor divino, a sua vibração. E se a gente observar as casas espíritas, as igrejas e tantas outras estão superlotadas. Pessoas que procuram resolver o seu problema. Porque quando a gente carrega a dor, o mal, baixa vibração, nós abrimos as portas, principalmente os espíritas, que já têm um conhecimento mais educado, mais compreensível da vida após a morte, dos obsessores que nos atacam, nos cobra, mas nos cobra não é uma dívida, é a sua posição social. Eles são bem generosos com cada um de nós. Eles cobram isso de nós, compreender melhor. Aí a gente abre a porta dos umbrais. Se a gente, dentro do catolicismo, abre as portas para o inferno. O que é o inferno em nós? É a inquietação, é a inconformidade, é o desgosto. Isso vale para todas as doutrinas. Esse é que nós carregamos. Uma pequena historinha do casulo. O casulo, ele é o final do ciclo da lagarta, que eu representaria a gente no plano espiritual. E o processo de renascimento para a liberdade. E esse casulo, ele chega ao seu ponto da vida, e nascem duas borboletas. A primeira borboleta olha e analisa os perigos que vão me encontrar. Se eu sair do meu casulo, eu vou encontrar o meu predador, vai me matar. Vai vir o inverno, um raio vai bater em mim, vai cortar minhas asas. Eu caio no chão, a chuva vem, alaga, eu morro afogado. Não vou poder caminhar, porque eu tenho minhas asas e eu perdi. Mas nós temos a segunda borboleta, que olha de uma maneira ambiciosa, assim, para a vida, as belezas, as flores, a liberdade. E eu vou voar, doer que doer, mas a minha vida é curta, é 24 horas, é a vida de uma borboleta. E ela começa a enfrentar os obstáculos de todo o mal que nos vai acontecer. E ela consegue aumentar o seu conhecimento para ter uma vida após a sua própria morte. Mas ela viveu. Mesma coisa somos nós. Se a gente for ter medo de sair e ser atacado por uma pessoa maldosa, eu for fazer uma viagem, eu vou ter medo do carro virar, vou andar na rua, eu vou ter medo. Quer dizer, são muitos obstáculos que nós carregamos. Eu vou na casa espírita, eu vou ter medo dos espíritos que estão aqui, só se a gente tiver medo de si mesmo, gente. Eles existem sim, nos ajudando. Porque tem aquele que nos cobra o seu comportamento,
e tem os benfeitores da casa que nos ajudam o equilíbrio da sua caminhada. Como nos fala Budas. Budas, ele procurou o conhecimento lá fora. Ele saiu do casulo que seu pai, principalmente o seu pai e sua mãe, o criaram com todo o conforto. E um dia, quando ele saiu, e ele viu o enterro passando, e ele começou a se indagar. Ele viu as pessoas adoecer, ele viu as pessoas caindo, e ele disse: esse é o meu caminhar do equilíbrio. Aonde eu ainda se encontro encrasulado, vai ser o meu final. Para a gente entender melhor a questão do mal, posso falar um pouco de Paulo de Tarso, um dos grandes conhecedores das leis de Moisés. Defendia unhas e dentes, achando que não haveria uma modificação. Mesma coisa somos nós. E ele começou a indagar quem é esse Jesus que veio a salvar a humanidade. E ele começou a perseguir os cristãos. E tinha um ponto em comum, que era a busca de Ananias. E Ananias não fugiu, mas teve que ir para Damasco. E Paulo de Tarso, a sua equipe, pegou a estrada. Ele está em Damasco, eu vou encontrar ele. O meio da caminhada do deserto, aonde o mal se confrontou com o bem. Jesus o interrogou: Paulo, por que me persegues? E Tarso ficou procurando respostas. E Jesus diz: todos aqueles pequeninos que tu procuras, é a mim que está ferindo, me perseguindo. Mas orienta para ser curado do seu mal. Ele ficou cego. Vá, completa a tua viagem, vai até Damasco, chega lá, procura Ananias na hospedaria. Mas quando Paulo de Tarso chega na hospedaria, Jesus já tinha falado com Ananias: Ananias, vá até a hospedaria que Paulo está lá cego e o cura. Curou o que dele? O mal. Que através da maldade, quando a gente chega a esse ponto, nós ficamos cegos e provocamos mais outro mal em cima de outros. E Ananias chega até ele, o abraça e indaga: mestre, aquilo que queria me destruir, para você ver que a gente tem que combater. Destruir o mal? Sim. E fala e ordena que ele enxergue a luz. E Paulo de Tarso, ele passou a enxergar diferente. Ele passou a ver as coisas diferentes. Tudo mudou. E ele passou a pregar o evangelho aos cristãos. E haja batalha, haja compreender todo esse mal e ressaciar com seus ensinamentos. E foi o único que teve coragem e ficou pronto para ir até os gentios. Não vou entrar muito em detalhe. E foi um dos maiores evangelistas da época. E ainda até hoje a história dele ainda está sobre a humanidade.
Mas nós vem a segunda parte, que o escândalo deve existir, perguntando a Jesus. Jesus simplesmente disse sim, o escândalo tem que existir, porque estamos num planeta de provas e expiações. E ai daquele que o praticar o escândalo, se escandalizar, porque a lei divina está na nossa consciência. É compreender melhor os seus atos. Temos outra passagem que possamos nos colocar, bater a face direita, oferece a outra. É uma das maneiras de nos educar. Se foi mal educado, então seja educado. Se alguém lhe provocou, não vá contra a provocação. Pare e pense. Se cada um de nós tirasse pelo menos 5 segundos para pensar em revidar, não haveria tanta violência. Nós o pensamos muito pouco, gente. Poderemos usar no bem e pelo mal o veneno da serpente que nos matam quando ela pica, se não fosse ocorrido tão rápido. Mas havia num povoado, numa colina, um senhor que manipulava os remédios, as ervas, educava toda aquela multidão, representando um curandeiro, representando aquela pessoa de bom coração que o rezava e curava as pessoas. Mas sempre a gente está confrontando com o mal. Apareceu várias serpentes e começou a picar as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. E ele ficou muito preocupado. Não existia a medicina como a gente tem hoje, as vacinas. E ele passou a estudar as plantas, as raízes, e teve uma brilhante ideia de extrair o veneno da serpente. E começou a fazer em seu laboratório, tão simples, mas passou a meditar, a procurar na sua consciência a autoajuda, porque ele tinha certeza dos mentores, dos guardiões, que aqui é cópia, o verdadeiro está acima do nosso conhecimento. Aqui são cópia. É como a gente escrevesse e embaixo tivesse um carbono. Nós somos essa escrita do carbono. E ele começou a ter uma ideia, uma claridade. E ele conseguiu a forma do antídoto para usar nas pessoas que seria picado pelas cobras. E ele começou a agradecer a Deus generoso e bondoso, e a Jesus de Nazaré, por ter lhe dado desta forma. Apesar de tudo isso que nós falamos, existe uma obra inacabada, e nós convivemos com ela, apesar de nosso conhecimento da vida do Cristo até hoje, temos uma grande obra a terminar. Essa obra é cada um de nós, a obra ser humana. Ainda pertencemos. A cada dia nós estamos descobrindo novas maneiras de caminhada. Para isso a gente tem que elevar mais a nossa vibração constantemente, nosso pensamento.
Quando nós estamos aqui na casa, ela nos dá uma chance a nós vibrar mais alto, nos sentir melhor. Nosso mal fica mais um pouco lá fora. Mas quando a gente passa dessa porta, nós passamos a confrontar o mal com o bem. Porque o mal é tudo o que prejudica e fere e incomoda. Às vezes nós sentimos o mal em nós mesmos. Nós fazemos mal a nós mesmos, porque destruímos através da bebida, do tabaco, das drogas, dos pensamentos. Para isso tem um pequeno exemplo. Se você pegar, acender um cigarro e dar para um seu cachorro fumar, ele não fuma. Para um gato, ele não fuma. Mas nós fazemos o quê? Fumamos. Temos consciência que é ofenda? Temos consciência. E por que fumas? Quer dizer, são vários fatores que destruímos nós mesmos. É por isso que essa obra nunca vai ter, e vai sim, um dia que a gente tiver consciência do mal que fazemos a nós. E Jesus nos ensinou os 2 mandamentos. Conheça a grande divindade, o amor a Deus, segundo o amor ao próximo. Para entender, nós temos que nos entender e compreender. Aquilo que é contrário ao bem, a infelicidade, desgraça, calamidade, é o que a gente mais vê. Prejuízo, inconveniente, dano, defeito, problema, imperfeição, doença, enfermidade, ofensa, aflição e angústia. Aí é onde está a nossa vibração. Se você pega o pequeno celular, ou ver as notícias, quais notícias que tem? Você vai assistir na televisão as notícias, os jornais, qual é que traz? São tudo coisas de baixas vibrações, coisa que você não vai ajudar nada em tudo aquilo, porque cada um está ali. É como você vem na estrada, houve um acidente, aí você para o seu carro, apenas para curiar. Você não teve nenhum pensamento em autoajuda àqueles que estão ali. Não, mas eu sou espírita. Eu me comunico com os espíritas. Mas o coitado que sofreu o acidente desencarnou e ficou lá. Você nunca vai ver. Se você não pode ajudar, então vá, siga a sua estrada. Porque o remédio está na criação divina, que é Deus. O Espírito foi criado, o Espírito foi criado por Deus. Já falei, simples e ignorante. A evolução nos colocou cada um conforme o seu conteúdo, conhecimento, data e a maneira, como a doação de sangue. Cada um tem seu tipo. Deus não criou só um tipo de espírito, Ele criou diversas formas, e hoje nós estamos vendo, nos aparecemos a cada um, e a evolução é o autoconhecimento. Estude, não é estudar a leitura de um livro que você não está acostumado, mas sim estude o seu comportamento. Observe o seu vizinho, aquele que passa, estude, sinta a vibração de cada um, que todos nós temos uma vibração boa ou ruim. Temos a vibração de comportamento, de saúde ou de doença, de bem-estar. Conhecemos através do nosso semblante. A reencarnação é a continuidade para cada um de nós aprendermos melhor. Se você observar, há 100 anos atrás,
a humanidade rústica, representativa, e hoje como é que nós estamos? Mais conhecimento, pessoas belas, bonitas, a autoajuda está presente em todo o universo que nós fazemos parte. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheremos as nossas provas. Cada um de nós escolheu as provas para estarmos aqui, pelo um grande aprendizado. Porque a reencarnação, quando você vem, isso é como um sonho. Toda noite nós sonhamos, mas quando se acordamos, nós não se lembramos muito do sonho. Nós recebemos o véu do esquecimento, por vários motivos, porque ainda representamos outras existências tão difíceis, tão trabalhosas, de guerra, de perseguição, que achamos que era certo, como eu falei em Paulo de Tarso, aonde brigávamos por um palmo de chão de terra, aonde perseguíamos aquele que tinha conhecimento, aí onde traz em cada um. Hoje nós temos a realidade de tudo isso. Mas só um remédio é infalível para tudo que a gente está falando aqui, que cada um sente e vem buscar aqui na casa espírita, e vai buscar na sua religião. A fé, apelar aos céus, aos deuses. Mas existem os deuses? Existe sim. Porque cada um tem seu Deus. Namastê quer dizer, o meu Deus cumprimenta o seu Deus, e sejam vindo e ido bem recebido. É a pronúncia que nos diz assim. Quer dizer, a nossa linguagem, o nosso conhecimento, ela muda muito, porque a fé é o remédio seguro do sofrimento. Quando a gente está dodói, doente, sofrimento danado que a gente diz que está, né? Mas me diga aí qual é o momento que você eleva o seu pensamento. Eu vou fazer uma prece que é para as energias curadoras da natureza. A gente usa muito aqui para curar as almas, né? Curadora da natureza, como o angico, a babosa e tantas outras ervas medicinais. Nós te lembramos de quê? Da UPA, da farmácia, tô febril, pegar ali, menino, a dipirona. Quer dizer que estamos cada vez mais, nós estamos entrando na farmácia sintética, os complementos alimentares. Mas tudo bem, porque ele mostra sempre o horizonte do infinito diante dos quais envolve os poucos de humanos no presente, né? Fé, remédio das aflições. Sem fé, angústia nas aflições. O equilíbrio. O mal e o bem. Nos fala aqui Santo Agostinho, filósofo, uma das figuras mais importantes do cristianismo, traz a concepção de que Deus não é o criador do mal, e nos revela: o mal não é um ser, mas sim a ausência de outro ser. O bem, o mal, é o que sobra quando não existe mais a presença do bem.
Deus é mais completa personificação do bem, que sempre tem algo para ocupar aquele espaço. Se nós se levantamos numa cadeira, ela está vazia, mas tem alguém que está sentado nessa cadeira. Pode ser até o meu pensamento. E aí nos fala, com a ausência do bem, quem assume a ausência do mal. Mas o que é o mal na visão espírita? O mal na visão espírita, ela é representada uma grande avenida que dá acesso a uma comunidade, favela. Ela tem a sinalização mão única e a volta, como a gente dirige e a gente vê. A mão única é a que leva, mas se tira toda a sinalização, todos nós já sabemos. A mão que vai e a que volta, que a gente dá o nome de contramão. A contramão da vida é quando a gente passa a andar no sentido contrário. Eu sou assim, nunca vou mudar. Quer dizer, se eu estou andando na contramão da vida, é o mal que eu estou representando a toda a humanidade. Eu estou de mal comigo, estou de mal com a minha esposa, estou de mal com meus filhos e os que estão lá fora. Eu posso fingir que estou de bem com eles. Eu estou andando na contramão. O que é o mal, segundo o livro dos Espíritos? O mal é tudo o que é prejudicial, ou fere, que concorre para o dano e a ruína de alguém, algo que é nocivo para a felicidade e o bem-estar físico da moral. Nos traz uma pergunta, eu acho bem colocada e a gente aprender, ter consciência dessa pergunta. É uma das únicas perguntas que existe no livro dos Espíritas que Kardec pergunta. Na questão 459, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A gente acha que não, né? Poxa, é invisível, é como o vento. Eles nem sopram, o vento ainda sopra e a gente senta aquela brisa fria ou brisa quente, mas eles não sopram. Eles não dão nem sinal para você. A resposta é que o Espírito da Verdade informa. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Que pensamento nós somos donos? É como medida. Um projeto existe 1000 medidas, mas uma é definida ao tamanho que você escolheu. É o seu primeiro pensamento. Se você coloca o seu pensamento em dúvida, fique tranquilo que eles vão interferir, que você abriu brecha. Nós somos envolvidos por uma camada ou várias camadas energéticas que damos o nome de áurea. Você vê como nós estamos aqui com a proteção de blindagem. Mas nós temos que conservar dentro de nós essa blindagem para sermos felizes. Como é que nós conseguimos blindar mais ainda o nosso corpo? Amor, perdão, indulgência, benevolência, trabalhar o seu eu superior, conhecimento. Só isso, gente. Não vamos deixar
e fulano coloca o meu nome no livro. Não vamos deixar que fulano vá à sua religião, ao seu templo e reze por mim. Eu digo que reze por todos. Quando você passa a observar a dificuldade dos problemas, como é que você muda uma nação? Comece por você. Não finja, seja verdadeiro. Vá ao encontro da sua consciência. Qual é o meio mais prático, mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Veja aí, só tem uma. E a gente resistir o arrastamento do mal. Porque vem as provas. Todo começo é flores. Tem que ter um pulso forte, palavras e compromisso com as suas próprias razões. E um grande sábio disse: conhece-te a ti mesmo. Está aí o grande conhecimento. Mas como combater o egoísmo? Que é um mal que nós carregamos. Nós trabalhamos isso, nós só estamos aqui nesse planeta para trabalhar esse egoísmo. Coloque em sua cabeça, sua consciência, o seu dia de trabalho, cansado, já fez tudo. Momento de descanso, deite e reflita o mal que você cometeu, o bem que você fez, o cansaço que você acolheu todo o seu trabalho. É um momento de prece. Aí você passa a entender por que estamos aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu vou para onde minha consciência e eu trabalhei. Estou já encerrando. Uma consciência que eu já trabalhei. Uma mensagem de Emmanuel e Chico. A lei de Deus não se conforma com o mal. Ao contrário, opõe-lhe a cada instância o socorro do bem, anulando as forças. Você vê que existe uma energia tão poderosa de amor que nos traz essa grande reflexão. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar um autor da própria história. É atravessar esse deserto fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recândito da sua alma e agradecer a Deus a cada manhã pela alegria da vida. Nos traz Augusto Cury. E é uma alegria estar aqui nesse momento, conversando com vocês, levando o que eu pude acolher. Porque se eu não estivesse, eu já leio bastantes livros, já estou bastante tempo dentro da doutrina, já pesquisei muito, mas fiquei muito tempo enclausurado na minha consciência. Tive que arrumar coragem de combater em mim essa prisão. Tirei só 3 palitinhos da gaiola e consegui passar por essa pequena brecha. Então, meu povo, são isso. E continue sempre de aura, pensamento, de agradecimento ao nosso bom Deus, ao nosso bom dia. Namastê, muita paz.
agradecidos estamos, ao Chico, pela oportunidade e pela exposição do tema. Então vamos continuar os trabalhos. Eu peço licença só para acrescentar uma informação. Aí ele falou com relação à picada de serpentes, a picada de cobras. Ele falou em fórmula. De fato, nós temos no Brasil o Instituto Butantan em São Paulo, que é hoje um dos maiores produtores de soro contra picadas de cobra, como por exemplo o antiofídico, que é uma mistura de vários venenos de cobras e é feito da seguinte maneira: ele é recolhido, é retirado da serpente. Vamos falar o mais comum, que é o anticrotálico, que é o da cascavel. Ele é retirado num recipiente, é aplicado nos cavalos que são criados no instituto. Os cavalos e as ovelhas são os animais imunes a esses venenos e têm uma capacidade incrível de reproduzir anticorpos contra esses venenos. E aí, depois de 8 dias, vamos supor, os cavalos que são os utilizados no nosso instituto aqui em São Paulo, ele é recolhido, o sangue, quando coagulado, ele retira apenas os anticorpos ou os fluidos que vão dar origem ao soro. E assim é aplicado na pessoa que foi picada por essa serpente, que pode ser a cascavel ou qualquer uma outra, a coral, entre outras, nós temos várias. E automaticamente esse soro vai acionar o nosso sistema e logo ele vai imunizar esse veneno, impedindo que a gente morra em consequência desse veneno que a serpente inoculou em nosso corpo. Então é assim que funciona, foi assim que foi desenvolvido o soro, que começou lá em 1885 com aquele pesquisador lá francês, né, que deu início e que logo depois foi visto que o sangue coagulado tinha uma capacidade incrível de tratamento por conter anticorpos que funcionavam muito bem. E foi assim que se criou essa ideia, percebendo de que os cavalos e as ovelhas eram capazes de reproduzir isso em quantidades suficientes para se desenvolver o soro contra os venenos e picadas de cobras. E nós somos, vamos dizer assim, pioneiros e grandes produtores desse soro aqui no Brasil, na América do Sul. Então, dada a informação, que aqui também é cultura, aqui também se dá informações do que temos conhecimento, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer aos internautas e a todos que nos acompanham. Finalizar com a prece final, pedindo ao nosso irmão Assis, que conclua com uma prece para que possamos passar para a próxima etapa, que é o passe magnético. Desde já, agradecemos mais uma vez. Bom dia a todos. Vamos fechar nossos olhos em união, fazer uma prece aos céus, pedir ao nosso Deus proteção ao nosso retorno à nossa casa, que a palavra de Deus seja sempre no nosso sentido para desafiarmos e vencer nossos obstáculos. Que o Senhor nos guie em nossa jornada aqui na terra, nos abençoe sempre, que assim seja, graças a Deus. Meio-dia já.